Essa é a segunda aula da nossa disciplina de matemática discreta e ela visa completar o conteúdo iniciado na primeira aula de técnicas de demonstração, dessa vez concentrando em situações mais específicas e algumas situações em que os enunciados são mais elaborados. Anteriormente, a gente se concentrou principalmente na estrutura de condicionais, mas tem várias outras situações que podem aparecer, e em particular conectivos lógicos de conjunção e disjunção, algumas situações com a negação que vão aparecer em torno da implicação. Continua sendo uma questão de interpretação de textos e análise do significado do teorema, né, do que está sendo dito, sobre quem está sendo dito. Mas quando a gente completar esse ciclo com todas as técnicas discutidas no primeiro capítulo do Rosen, a gente já vai ter suficiente para demonstrar qualquer tipo de teorema. Então, até agora, na primeira aula, a gente se concentrou nas técnicas que são relacionadas a quantificadores de variáveis, que a gente discutiu o requisito para conseguir demonstrar enunciados que têm esses quantificadores, né? Que é o padrão. Todo teorema ele vai ter algumas variáveis quantificadas e vai ter uma estrutura de conectivos lógicos, no caso geral, utilizando pelo menos um conectivo dentro da fórmula quantificada. As situações mais comuns são a situação de generalização, em que todas as variáveis estão quantificadas com o para todo, e a situação existencial, em que todas as variáveis estão quantificadas com o quantificador existencial. Mas esses quantificadores, a gente pode ter qualquer número de variáveis, né? Esses quantificadores eles podem ser alinhados livremente em qualquer sequência, intercalados, tem muitas possibilidades aqui. Agora a gente estuda isso de maneira isolada porque a gente pode adentrar um quantificador por vez, se necessário. Sempre o que a gente vai ver é qual é o quantificador principal, ou então, se a gente tiver conseguido tirar os quantificadores mais externos da fórmula, qual é o conectivo principal. Isso é uma questão de costume, né? Uma questão de interpretação, uma questão de análise. Mas a gente estuda os padrões mais comuns, as coisas mais frequentes, e discute algumas situações a mais que podem aparecer nos exercícios da gente, né? Não tem como discutir todas as situações, porque os enunciados de teorema são tão livres quanto é a linguagem natural da gente, né? A gente pode elaborar teoremas com todo tipo de complexidade de fórmula, e algumas dessas estruturas vão ser bastante raras. Então a gente fala mais sobre algumas coisas, alguns padrões comuns, né, as situações mais frequentes. E aí nisso, realmente, a situação mais frequente de todas é quando a gente tem a generalização de um condicional, que é o foco da primeira aula. Aqui a gente vai falar mais um pouquinho sobre essa situação de generalização de condicional, mas vai completar com várias outras situações comuns e se concentrar um tanto na técnica de prova por casos, que é a próxima coisa mais frequentemente utilizada depois das técnicas de prova de condicional com generalização. Então a gente vai discutir as técnicas ou os requisitos para conseguir demonstrar as coisas e algumas estratégias quando aparecem esses conectivos, esses outros conectivos lógicos, né? O e, o ou e o se somente se, principalmente. E a gente vai ver algumas técnicas para generalização de condicionais que são muito situacionais, dependem muito de contexto, depende da gente perceber alguma coisinha a mais nesse enunciado. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui é sobre essa questão da generalização de condicionais. Que quando a gente está falando nesse tipo de formato, embora normalmente a gente escreva apenas como para todo x, se p de x, então q de x, como a gente tem aqui, é o tipo de expressão, e isso está admitindo uma família muito grande de possibilidades, certo? Para todos os efeitos existem infinitos formatos que são resumidos nesse formatozinho com uma variável e um conectivo. Então, por exemplo, a gente pode estar falando sobre uma situação em que essa propriedade do lado esquerdo da implicação ela é caracterizada por uma conjunção, como por exemplo se a gente disser que a gente fizer algum teorema, por exemplo, sobre primos ímpares. Então,
a gente estaria dizendo que se um número é um primo ímpar, então ele satisfaz uma certa propriedade, por exemplo, para ser bem trivial, que ele não é par. E aí essa propriedade no lado esquerdo ela é caracterizada por uma conjunção, né? Porque o que é um primo ímpar? É um número que é ao mesmo tempo primo e ímpar. A gente tem a conjunção aqui nessa característica. E esses outros itens todos são situações particulares de generalização de condicionais. Aqui no segundo item, o que a gente tem, por exemplo, é uma situação com duas variáveis. É a mesma estrutura original, em que a gente tem uma propriedade no lado esquerdo e uma propriedade no lado direito, propriedades em princípio diferentes, mas com duas variáveis, e as duas propriedades falam dos dois objetos ao mesmo tempo, de dois objetos ao mesmo tempo. Aqui são propriedades de pares de objetos. Nos nossos exemplos mais comuns vão ser pares de números, né? Mas o domínio pode ser qualquer coisa, pode ser um conjunto de strings, pode ser um conjunto de programas que podem ser escritos em uma certa linguagem de programação, podem ser conjuntos. E as outras situações são um pouco mais variadas. Na terceira situação aqui, por exemplo, a gente tem duas variáveis, e no lado esquerdo da implicação a gente encontra uma conjunção de propriedades diferentes, cada uma falando sobre uma dessas variáveis, sobre um objeto por vez. E no lado direito apenas uma condição simples falando sobre os dois objetos ao mesmo tempo. Isso, assim, tem muitas outras variações aqui, né? Porque a gente poderia ter uma propriedade falando sobre os dois elementos ao mesmo tempo. A propriedade R também poderia ser sobre os dois elementos ao mesmo tempo. Assim, então, são muitas possibilidades que cabem nesse formato quando a gente fala simplesmente sobre generalização de condicional. E o que importa pra gente é que nesse tipo de situação todas as variáveis estão quantificadas universalmente. Em princípio, é isso que importa pra gente, nas situações mais simples, pelo menos. E que se a gente ignorar esses quantificadores, na fórmula que sobra, o conectivo principal é uma implicação. Tem algumas situações mais elaboradas que não compensa a gente estudar dentro da disciplina de matemática discreta e que realmente vão ser muito raras de aparecer nos teoremas que a gente tem para exercitar. Então, a gente fica com essa descrição como sendo o caso comum, certo? Todas as variáveis quantificadas universalmente e o conectivo da fórmula quantificada, o conectivo principal da fórmula quantificada é um condicional. Então, as técnicas que a gente enunciou até agora, elas servem para demonstrar todo teorema, todo enunciado correto que tem essa estrutura. A gente falou sobre o que é a técnica de prova de generalização e discutiu as três técnicas principais para a prova de condicionais. E a outra coisa que depende aqui, além das técnicas que a gente já tem, a gente depende diretamente das definições dessas propriedades e da estrutura delas, da propriedade que está do que a gente tem do lado esquerdo do condicional, o que a gente tem do lado direito do condicional. Porque podem ser propriedades complexas e as próprias definições, como discutido no texto da leitura complementar da semana passada, elas podem ser condições elaboradas, que dependam de conectivos lógicos e dependam de outros conceitos também elaborados. Então, a gente tem que ter atenção nisso, né? Na estrutura, se tem algum conectivo lógico nessas propriedades e levar eles em conta quando a gente estiver planejando a demonstração de um teorema. Dependendo disso, a gente consegue, inclusive, em algumas situações, simplificar drasticamente a demonstração. Então, a título de exemplo, vamos discutir a situação em que a gente tem uma conjunção no lado esquerdo do condicional. Essa situação em particular. Se a gente tiver, normalmente a gente teria uma generalização de condicional, começaria com a técnica de prova de generalização, fazendo aqui a instanciação da variável, né? A gente pegaria um elemento qualquer, do domínio primeiro, e aí a gente precisaria provar em seguida o condicional somente para esse elemento do domínio, que é um elemento que a gente não conhece, que a gente não dá um valor específico, a gente apenas diz que ele é um elemento qualquer. A gente não pode nomear um elemento apenas.
Tem que usar como se fosse uma incógnitazinha, né? Nesse momento, na hora que a gente diz que a gente tem um C qualquer, a gente não tem mais variáveis. A gente pega um elemento do domínio para cada variável quantificado universalmente e essas variáveis somem do enunciado. Então, o enunciado que sobra, no caso mais comum, vai ser proposicional, completamente em lógica. Bom, vai ser em lógica de predicados ainda, mas não vai ter variáveis, então vai ser muito similar ao que a gente vê em lógica proposicional. De maneira que a próxima coisa que interessa agora é um conectivo lógico comum. E no caso mais frequente vai ser o condicional. E aí, se essa propriedade no lado esquerdo, a propriedade P, ela for caracterizada por uma conjunção, por exemplo, por A e B, no exemplo que a gente falou antes, se a gente estiver dizendo, por exemplo, que é um primo ímpar, né? A gente vai ter o formato do enunciado, ele não é muito diferente, veja bem. Tudo que eu fiz aqui foi substituir P de x pela conjunção A de x e B de x. É o mesmo formato. A variável está quantificada universalmente. E se a gente ignorar um pouco a variável, o que sobra, o conectivo principal ainda é a implicação, né? A conjunção está do lado esquerdo da implicação. E da mesma maneira, é completamente análogo, a gente começaria com a instanciação pela técnica de prova de generalização, pega um elemento qualquer do domínio para tirar o para todo do x, e a gente sobra uma fórmula que é basicamente uma fórmula proposicional, com o condicional como conectivo principal e a conjunção no lado esquerdo. Pois bem, dessa maneira, se a gente quiser depois disso continuar a demonstração por prova direta, a gente vai assumir o lado esquerdo da implicação, do mesmo jeito que antes. A única diferença é que a gente está considerando que o lado esquerdo tem a conjunção, mas é o mesmo fundamento. O que a prova direta pede? Que a gente assuma o lado esquerdo do condicional e busque concluir o lado direito do condicional. E essa situação em particular, que a gente tem a conjunção no lado esquerdo do condicional, é muito favorável para a gente fazer prova direta. Porque tem uma conjunção, a gente assumir a conjunção, permite a gente separar as duas partes dessa conjunção e trabalhar com elas como se elas fossem hipóteses independentes. Como se fossem duas coisas que a gente está assumindo e, fundamentalmente, ter mais hipóteses é positivo. No quadro geral, a gente ter uma hipótese a mais é uma coisa favorável para a gente, é uma ferramenta a mais que a gente tem para trabalhar. E também a gente pode dizer, né, que na hora que a gente tem um condicional, a gente quer separar o que a gente vai supor do que a gente precisa concluir. A gente quer que a fórmula mais simples possível esteja no lado do objetivo e a fórmula mais produtiva, porque exatamente na forma mais elaborada não vai ser a palavra aqui, mas no caso mais comum é isso, a fórmula mais complexa, a fórmula que tiver mais conectivos. No fundo depende muito de qual é o conectivo principal em cada caso, mas a gente quer isso no lado das hipóteses. O que for mais elaborado no lado das hipóteses, o que for mais simples no lado do objetivo. Aqui a gente vai discutir algumas situações como essa, né? Mas aqui que a gente tem uma conjunção no lado esquerdo do condicional, isso favorece a prova direta. Esse daqui é um exemplo realmente em que é melhor a gente ficar com a fórmula mais elaborada da conjunção no lado das hipóteses e com a fórmula mais simples, que é o lado direito desse condicional, no lado do objetivo. E aí a prova direta vai fazer isso pra gente. A título de contraste, se em vez da prova direta a gente começar por contraposição, a gente vai precisar assumir a negação do lado direito do condicional. E o lado direito dizendo que o C satisfaz a propriedade Q, a gente vai começar assumindo a negação disso, que o C não satisfaz a propriedade Q. E aí o objetivo da gente vai ser, por contraposição, a gente vai precisar concluir a negação do lado esquerdo, que é uma conjunção, então vai virar a negação da conjunção.
E aí, se vocês lembrarem lá de matemática básica, da parte de lógica proposicional, a negação da conjunção pela lei de De Morgan, por uma das leis de De Morgan, né, ela vira uma disjunção. A negação da conjunção é uma disjunção das negações das partes dessa conjunção original. Então, o resultado disso, né, se a gente for por contraposição, o nosso objetivo vai ser uma disjunção. A gente vai começar com uma fórmula simples, no caso que o C não satisfaz a propriedade Q, e a gente vai precisar concluir que ele não satisfaz, que ele falha em satisfazer uma das propriedades, ou ele não satisfaz A ou ele não satisfaz B, né, ou não satisfaz nenhuma das duas, mas que ele falha em satisfazer pelo menos uma dessas propriedades. E isso tende a ser mais complicado. A disjunção no lado do objetivo, na maioria das situações, é uma dificuldade, uma complicação. Tem situações e situações, tá? Realmente, para a gente dizer o que é mais fácil. A gente precisaria olhar para o caso particular do significado dessas propriedades A, B e C, A, B e Q. Mas se a gente olhar no quadro geral, o que a gente tem é isso. Assim, a disjunção no lado do objetivo, ela não é muito boa. Ela tende a atrapalhar as coisas. E a conjunção no lado das hipóteses, por outro lado, ela tende a ajudar muito. Inclusive, a disjunção também no lado das hipóteses, ela tende a ajudar bastante. Então, se a gente puder simplificar o lado do objetivo e trazer os conectivos para o lado das hipóteses, no caso mais comum é isso que a gente quer fazer, certo? Tem situações e situações. Então, nesses padrões envolvendo conjunção e disjunção, o que a gente vai ter é o seguinte: se a gente tiver a conjunção no lado esquerdo do condicional, isso é positivo. A gente utiliza isso para quebrar a hipótese em torno da conjunção e dividir isso em duas hipóteses diferentes, que a gente usa independentemente à medida que precisar, e isso é uma coisa muito positiva, isso ajuda. Se a conjunção estiver no lado direito do condicional, isso tende a atrapalhar, porque em princípio a gente precisa dividir isso em duas provas diferentes. Uma prova a partir da hipótese para provar a primeira parte da conjunção, e outra prova a partir da mesma hipótese que a gente tinha antes para provar o segundo lado da conjunção. Ela se torna naturalmente duas provas, ou seja, mais trabalho. E aí isso tende a favorecer a contraposição, porque se a gente fizer contraposição, a gente vai começar negando o lado direito, que no caso é uma conjunção, e aí por De Morgan isso vira uma disjunção nas hipóteses. Isso é positivo. Tanto que se a gente pular aqui para o quarto ponto, né, eu estou dizendo aqui que se a gente tiver uma disjunção no lado esquerdo do condicional, isso também é positivo e favorece a prova direta. É a técnica que provavelmente vai ajudar mais a gente. Vejam que nessas duas situações elas são muito parecidas e muitíssimo parecidas por causa da relação de De Morgan, isso daqui, né? Em uma delas, a gente tem uma conjunção no lado direito, vai por contraposição, a gente vai começar assumindo a negação da conjunção, isso vira uma disjunção. Na segunda, a gente já tem a disjunção pronta no lado esquerdo da implicação. Então, as duas situações elas são simétricas nesse sentido, porque as duas situações permitem a gente assumir, a gente começar supondo uma fórmula que é caracterizada por disjunção. E aí isso vai ser favorável para a gente porque a gente consegue utilizar a prova por casos, que é a técnica que a gente vai discutir em mais detalhe na aula de hoje. Ela vai ser uma coisa extremamente útil, de maneira geral, para fazer demonstrações. É uma técnica muito poderosa. E essas situações em que a gente tem uma disjunção no lado esquerdo do condicional é que são diretamente favoráveis para a gente, porque a gente utiliza essa prova por casos. Na maioria das situações isso vai simplificar o trabalho da gente. E o terceiro ponto que a gente tem aqui, né, se a disjunção estiver no lado direito da implicação, da mesma maneira, isso favorece em princípio a contraposição, porque quando a gente começar negando o lado direito do condicional, ele sendo uma disjunção, ele vai virar uma conjunção por De Morgan. E a gente separa em duas hipóteses. É um caso análogo aqui ao primeiro ponto. Isso daqui são padrões comuns, né?
Mas nada impede, por exemplo, que a gente tenha um teorema em que os dois lados do condicional têm conjunções, ou que os dois lados têm disjunções, ou que um tem conjunção, o outro tem disjunção. E isso de maneira que a fórmula do mesmo teorema ela pode satisfazer duas dessas situações, tá? Então, em cada situação, o que a gente realmente precisa fazer é analisar o significado do teorema, encontrar o conectivo principal, o que está do lado direito, o que está do lado esquerdo dele, e caracterizar, né, quais são os conectivos que estão nessas situações. E aí a gente considera as possibilidades, né? Se a gente for por prova direta, o que eu preciso supor, o que eu preciso concluir. Se eu for por contraposição, o que eu preciso supor, o que eu preciso concluir. E aí a gente escolhe a técnica de acordo com o que facilita mais o caminho para a gente. O que é facilitar o caminho? É pedir o objetivo mais simples e dar para a gente mais hipóteses. Fundamentalmente é isso que significa simplificar o caminho. Certo? Mais hipóteses e objetivo mais simples. Então, vai variar. Depende realmente das definições das propriedades envolvidas em cada lado, não só dos conectivos, mas os conectivos eles dão algumas sugestões e aí aparecem esses padrões aqui, tá? Isso daqui são ideias para prestar alguma atenção, mas elas não são fixas, elas são contextuais. Tudo que a gente está vendo aqui depende um pouquinho de contexto, depende um pouquinho de quais são os conceitos envolvidos no teorema. Então, uma outra situação que pode acontecer, mas ela é uma situação um pouco mais rara, é a situação em que a gente tem um condicional comum, mas do lado direito dele a gente tem outro condicional. E aqui, para demonstrar isso, eu estou utilizando lógica proposicional mesmo, mas esse A, B e C poderiam muito bem ser fórmulas predicadas, indicando propriedades de elementos do domínio, é a mesma ideia. Aqui seria como se a gente já tivesse tirado os quantificadores universais e a gente tivesse com uma fórmula que só tivesse os dois condicionais, né? E que não tivesse mais variáveis, como nos exemplos anteriores. Só que a notação é mais simples para facilitar enxergar o que está acontecendo aqui. Ficar mais conciso. E a ideia do que está sendo demonstrado aqui, através de regras de equivalência da lógica proposicional, é que esse tipo de fórmula, em que a gente tem um condicional à direita de outro condicional, permite a gente trocar, né, manter a mesma consequência do condicional da direita e trocar o condicional da esquerda por uma conjunção. Ou seja, a gente pode supor A e supor B e buscar concluir somente o C. Isso daqui segue de mais do que uma maneira, certo? Não é necessário entender essas equivalências que estão aqui para ter o mesmo resultado. Porque se a gente começasse normalmente essa demonstração com as técnicas que a gente já viu, fazendo prova de generalização, e aí começando por prova direta, a primeira coisa que a gente faria seria assumir o A, suponha A, né, que os elementos do domínio satisfazem a propriedade A. Aí qual vai ser o objetivo? Mostrar esse outro condicional. Se B, então C. E aí, de novo, o objetivo é um condicional, a gente usa a técnica de condicional. Se a gente utilizar de novo a prova direta, que é uma das possibilidades, é a possibilidade que está ilustrada aqui, é utilizar a prova direta duas vezes, a gente vai agora assumir o B. E essa suposição ela acumula com o anterior. A gente tinha suposto A, agora vai supor o B também. E aí o objetivo fica mais simples, porque agora o objetivo é só o C. É a mesma ideia. São dois caminhos diferentes, né? Um deles com duas aplicações de prova direta e o outro aqui através de equivalências, que compreender, né, e saber fazer essas transformações com regras de equivalência facilita muito na hora de demonstrar alguns teoremas. No caso geral, a gente não precisa realmente dessas manipulações, porque os casos mais comuns eles são propriedades simples no que a gente tem na disciplina. São propriedades simples sobre conjuntos numéricos, né, principalmente sobre os inteiros. E são situações em que a gente tem uma ou duas variáveis com para todo e o condicional como conectivo principal
normalmente, na maioria dos casos, conectivo único. O que vai variar um pouquinho é isso, tem uma conjunção no lado esquerdo, tem uma disjunção em um dos lados, e aí entra nos cenários que a gente falou antes. Mas isso daqui também pode acontecer, depende do que vocês pegarem para exercitar, né, dos materiais. Algumas situações vão ser nesse formato. E aí pode ser que lendo o texto do teorema, né, lendo apenas, você interprete dessa maneira, que é uma implicação no lado de uma implicação. Mas é equivalente essa outra forma em que a gente coloca uma conjunção no lado esquerdo. E essa situação a gente já comentou, né? O que a gente faz quando a gente tem uma implicação com uma conjunção no lado esquerdo. Foi a primeira coisa que a gente comentou aqui. Foi a primeira situação. E a gente disse, favorece, de maneira geral, isso favorece a prova direta. Então, exatamente esse cenário que a gente tem. Se a gente encontra, por causa de equivalências também, a gente encontra uma conjunção no lado esquerdo da implicação, a gente usa a prova direta, separa isso em hipóteses independentes. Isso vai ser conveniente. E, claro, enxergar conveniências vai diminuir o trabalho e vai facilitar também, né, enxergar corretamente as conveniências, claro, né? Vai facilitar a gente fazer essas demonstrações com menos esforço. Aqui, mais um caso parecido, né? Se em vez de ser condicional no lado direito, a gente tiver ele no lado esquerdo. A situação é muito diferente, porque essas fórmulas, a gente trocar esses parênteses aqui é uma coisa completamente diferente. Fazendo as tabelas de verdade, daria para ver que são completamente diferentes. E aí aqui a sugestão seria fazer, trocando esse condicional do lado esquerdo, utilizando a regra do condicional, da lógica proposicional, que é um tópico do requisito da nossa disciplina, lá de matemática básica, e é um tópico que está também no livro-texto, no começo do primeiro capítulo, né? Ele começa com revisão de lógica proposicional e conjuntos, antes de entrar nessas técnicas de demonstração que a gente está. E aí, se a gente utilizar essa regra do condicional para trocar a implicação por não A ou B, o que a gente tem aqui é uma disjunção no lado esquerdo da implicação, que é de novo um dos casos que a gente falou antes. Então, quando a gente trata esses 4 casos, isso daqui também é muito geral. A maioria das situações, a gente pode assumir que tem um condicional como conectivo principal, que na pior das hipóteses, o lado esquerdo desse condicional é a afirmação de que o elemento pertence ao domínio. No mínimo, isso vai estar lá. É isso que permite a gente dizer que sempre tem um condicional em todo teorema. Nem sempre vai ser suficientemente útil se a única condição fosse um elemento do domínio. Mas é suficiente para a gente dizer que todo teorema tem um condicional. Se a gente caçar ele ali, a gente encontra esse condicional. E a próxima coisa mais comum é isso. A gente tem uma conjunção, uma disjunção no lado esquerdo e no lado direito. Mesmo que seja por uma questão de equivalência dos outros conectivos, como a gente viu aqui com o condicional. E aí tem várias situações também usando negação, usando se somente, que essas coisas vão aparecer, elas vão se transformar em combinações de condicional com conjunção, combinação de condicional com disjunção. Então esses cenários, eles são frequentes, são realmente muito frequentes. E eles ajudam a gente a criar estratégias para montar as provas, tá? Continua sendo uma questão de contexto, a gente precisa analisar qual é o significado de cada propriedade para decidir o caminho que vai seguir a partir da identificação do condicional. E aí significa realmente considerar para cada uma daquelas técnicas de condicional o que seria hipótese e o que seria objetivo. E aqui eu estou discutindo principalmente a prova direta e a contraposição, né, sem comentar tanto sobre redução a absurdo, sobre a técnica de prova por contradição, porque a gente pode entender a prova por contradição como se ela estivesse fazendo ao mesmo tempo as duas técnicas que a gente falou aqui. O que a gente começa assumindo na contradição são exatamente as duas coisas, né? A gente assume a hipótese da prova direta e também a gente também levanta a hipótese da prova de contradição.
A diferença é que a gente faz as duas coisas ao mesmo tempo. Então é como se a gente estivesse utilizando prova direta e contraposição ao mesmo tempo. E isso permite a gente trocar o objetivo, ao invés de ser um dos objetivos dessas duas técnicas anteriores, a gente fica um pouco mais livre, porque a gente pode procurar qualquer contradição. Se a gente encontrar em particular o objetivo de uma das duas provas, né, da prova direta ou da contraposição, isso garante uma contradição, como a gente viu nos exemplos da aula passada. Mas isso abre espaço para que a gente encontre outras contradições também e basicamente dá liberdade para a gente. É uma questão de flexibilidade. De maneira que esses cenários aqui realmente eles cobrem a maioria das situações que a gente vai encontrar. Certo? De maneira que, se a gente voltar aqui um pouco, veja bem, mais uma vez apareceu aqui. Isso daqui é conveniente se a gente utilizar a prova por caso, porque a gente tem uma disjunção no lado esquerdo. Aqui entre esses cenários também, a gente tem duas situações da conjunção no lado direito e da disjunção no lado esquerdo que funcionam, são muito favoráveis para a gente se a gente utilizar junto à prova por caso. Então essa é a próxima coisa mais comum. Depois da gente falar de existenciais e da prova de generalização e das técnicas de prova condicional, a próxima coisa mais comum entre as técnicas é a gente utilizar a prova por casos. E essa técnica ela é extremamente forte. Ela é muito poderosa para a gente. Assim como a redução ao absurdo também é uma técnica muito poderosa se a gente conseguir utilizar, se a gente aprender a utilizar bem. E o motivo é o mesmo, é porque elas dão hipóteses a mais para a gente, elas permitem a gente ter mais hipóteses. Em comparação à prova direta e contraposição, a contradição começa com duas hipóteses. A prova direta começa com uma hipótese, o lado esquerdo do condicional. A contraposição começa com uma hipótese também, que é a negação do lado direito do condicional. E a contradição assume as duas coisas ao mesmo tempo, então ela começa com uma hipótese a mais. Ela tem essa vantagem em relação às outras técnicas. E uma outra vantagem de flexibilidade. Mas as técnicas são equivalentes, né? Tudo que dá para provar com uma das duas dá para provar com as outras duas também. Com uma das três dá para provar com todas as outras duas, todas as outras restantes. E a prova por casos ela tem o mesmo valor no conjunto de técnicas, porque ela permite a gente criar hipóteses novas. Ela tem um custo, sempre que a gente pode criar uma hipótese nova, isso tem um custo, em termos de objetivo, ele vai dar um objetivo diferente para a gente, mas a prova por caso ela é particularmente flexível nesse sentido, porque a gente pode criar a hipótese mais conveniente possível. Tem um custo, que é o que a gente vai ver aqui agora. Então, a situação em que a gente utiliza, a situação principal, a situação primária que a gente utiliza isso daqui, é quando a gente tem uma disjunção no lado esquerdo do condicional. E aí o que a gente vai fazer é dividir essa prova em duas, a gente vai ramificar a prova, fazendo uma delas com cada parte da disjunção. Então aqui a gente tem um exemplo, para ficar um pouco mais palpável. O nosso exemplo é esse teorema, que ele é uma generalização, o quantificador universal está implícito aqui, e ele está dizendo que se um número é inteiro, então o quadrado dele é maior ou igual do que esse número, né? É maior ou igual do que ele. Se n é inteiro, n ao quadrado é maior ou igual do que n. Então, a gente começando essa prova, a gente vai pegar um elemento qualquer do domínio, vamos chamar ele de C, e a gente passa a precisar provar que se o C é inteiro, então C ao quadrado é maior ou igual do que C. Esse é o objetivo novo. E aí, se a gente for por prova direta, a gente vai supor que o C é inteiro. E isso não é particularmente útil, isso não vai ser suficiente. Por que não vai ser suficiente? Certo? A gente vai atingir uma barreira aqui. Por quê? O C ser inteiro sozinho não permite a gente comparar ele com o quadrado dele de maneira eficiente, porque essa afirmação de que C é inteiro não tem
nenhuma inequação ainda. Esse símbolo, ele não tem como aparecer nesse momento. Então a gente precisa avaliar a estrutura da afirmação que a gente quer provar, né? Esse condicional. E a gente vai observar isso. A gente está falando de inequação, no caso de que uma expressão tem valor maior ou igual do que outra expressão. E uma dessas expressões envolve exponenciação, c ao quadrado, que é basicamente uma forma de multiplicação, né? C ao quadrado é c vezes c. Então a gente tem essas duas coisas, inequações e tem multiplicação, exponenciação. Daí, essas propriedades, né, que a gente vai discutir aqui, que vão ser necessárias para esse teorema, elas são normalmente estudadas no ensino médio. Isso é manipulação aritmética de inequações. E a propriedade que interessa aqui para a gente precisa saber que na hora que a gente multiplica os dois lados de uma inequação por qualquer número, importa o sinal desse número. Se o número for negativo, o sinal da inequação vai ser invertido. E vai ser invertido imediatamente. Se esse número não for negativo, esse sinal permanece igual. Em princípio, é isso que a gente precisa saber. Mas indo por prova direta, a única coisa que a gente supôs é que o número é inteiro. E aí nesse ponto C pode ser qualquer número inteiro. Então se a gente perguntar, esse número é negativo? A gente não sabe. A única coisa que a gente sabe sobre o C é que é um número inteiro. Nesse ponto ele pode ser negativo, pode não ser. A gente não tem como ter certeza. Então como é que a gente lida com isso? A gente avalia caso a caso. E isso significa basicamente que a gente pode construir hipóteses a mais, só que ramificando essa prova. Então a gente vai dividir, em vez a gente só tem que ler inteiro, e o que interessa? A gente precisa saber se esse número é negativo. Então a gente vai dividir em duas possibilidades, usando disjunção. A gente sabe que o número inteiro ele vai ser negativo ou não vai ser negativo. Né? Ele é ou não é. Em torno de proposições, e na maioria dos casos, quando a gente tem essas propriedades matemáticas, elas são definidas no sentido de satisfazer uma condição ou não, sempre vai ter a possibilidade de negar a propriedade. Então, a gente usa isso para criar uma disjunção. E aí, isso se torna equivalente dizer isso. Uma coisa é a gente dizer o C é um número inteiro. Outra coisa é a gente dizer o C ele é um inteiro negativo ou ele é um inteiro não negativo. Essas coisas são equivalentes, porque nas duas situações, quando a gente junta esse ou, ele ser negativo ou não ser negativo, o que interessa é que ele é inteiro no final, né? Se a gente fizer a união dos inteiros negativos com os inteiros que não são negativos, o resultado é o próprio conjunto dos inteiros. Então a gente não está deixando ninguém de fora. Anteriormente a gente precisava falar de todos os inteiros, e aí a gente está trocando a hipótese por uma hipótese que usa disjunção, mas que é equivalente, ela continua fundamentalmente expressando a mesma coisa, de uma maneira um pouco mais detalhada, usando disjunção. E aí, no caso, se antes a gente tinha todos os inteiros, a gente precisa continuar tendo todos os inteiros depois. Só que a gente vai conseguir avançar na nossa demonstração. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai por casos. Isso daqui basicamente a gente pode trocar, né, no enunciado, depois de instanciar, em vez de provar que se o C é inteiro, C ao quadrado é maior ou igual do que C, a gente vai provar que se o C é inteiro negativo ou inteiro não negativo, então o C ao quadrado é maior ou igual do que o C. E a gente começa agora uma prova por caso, a gente ramifica essa prova em duas, nesse ponto. E a gente vai ter aqui esses dois casos. Em vez de supor direto que o C é um inteiro, primeiro caso, vamos supor que ele é um inteiro negativo. E aí a gente precisa concluir. O que é que a gente precisa concluir aqui? Precisa desenvolver para concluir que C ao quadrado é maior ou igual do que o C. Segundo caso, o C é um inteiro não negativo, o complemento. Todo mundo que não estava no primeiro caso, a gente joga para o segundo. E aí, da mesma maneira, a gente precisa concluir que o C ao quadrado é maior ou igual do que o C. Como as condições mudaram, o raciocínio, em geral, vai mudar também. Vai ter alguma diferençazinha no raciocínio.
mas as hipóteses, né, a gente tem essas hipóteses, mas de maneira geral, tornam essas provas bastante curtas. Na maioria das situações, né, assim, a gente passa a dividir a prova que a gente precisava fazer antes, ela vira duas provas menores, mas de maneira geral elas vão ser provas muito mais simples do que elas podiam ser antes. E o motivo é que a gente tem uma hipótese a mais em cada caso. A hipótese que a gente identificou como interessante aqui era a possibilidade do C ser negativo, de ele ser um número negativo, porque é isso que influencia o sinal da inequação. O que interessa para a gente saber na hora de multiplicar, bom, quando a gente tem a equação, né, quando é uma igualdade, a gente pode multiplicar os dois lados, pode somar qualquer coisa, subtrair dos dois lados da igualdade, nada muda, ela continua sendo uma igualdade. Com inequações, a gente tem esse único cuidado. Se a gente multiplicar ou dividir por números negativos, inverte a inequação. A gente precisa saber isso na hora de multiplicar, se o número é negativo ou não. E aí, de maneira geral, realmente, ter uma inequação ela é um sinal muito forte de que a gente deve fazer uma prova por casos, separando os números negativos dos números que não são negativos. Isso é bem padrão. Mas no caso mais geral, a gente poderia distribuir inteiros como pares e ímpares, e ter um caso para os números pares, um caso para os números ímpares. Depende das propriedades que a gente quer provar, né? Se o número é primo ou não é primo, que seria um número composto, e assim por diante. A gente vai ver outros exemplos mais na frente. Quando falar de divisibilidade, a gente vai ter vários casos, né? Mas de maneira geral, a situação... Tem duas situações. A primeira é que a disjunção já está montada para a gente na estrutura da própria fórmula, já é dita para a gente. E aí isso vai requerer uma prova por casos, se a gente começar com uma prova direta e a disjunção no lado esquerdo. A outra situação é que a gente utiliza o que a gente conhece sobre as propriedades ali dos elementos, né, da condição que está na hipótese, de maneira geral, para transformar isso numa disjunção de forma equivalente. E isso para viabilizar a gente ter a prova por casos. Isso normalmente a gente vai fazer identificando. Se eu tivesse essa hipótese a mais que está me faltando, seria muito conveniente, eu saberia exatamente o que fazer. Então a gente vai lá e coloca essa hipótese com o custo de que logo depois a gente coloca essa hipótese, termina, chega na conclusão que a gente precisa, mas logo depois nós somos obrigados, se necessário, completamente necessário, a gente precisa fazer a hipótese, a gente precisa supor que aquela hipótese é falsa. A gente precisa supor o contrário e chegar na mesma conclusão. O que, embora a gente esteja falando assim ao contrário, mas isso continua sendo uma hipótese a mais. E isso continua de maneira geral ajudando a gente. Para esse exemplo aqui em particular, a gente vai ver o seguinte, que o primeiro caso ele se torna bastante simples. Tá? A gente faz dois passos, entendendo como é que funciona na equação, a gente conclui isso. É bem curto. Mas a hipótese do segundo caso ela vai continuar sendo insuficiente. A gente pelo menos não vai ter um caminho simples para ela. E aí o que a gente pode fazer? Usar a prova por caso de novo. Porque vai ser muito mais simples se, em vez de a gente só saber que ele não é negativo, a gente puder afirmar com certeza que esse número é o zero. Ou então que esse número é positivo. Essas coisas elas vão fazer diferença aqui, considerando o resultado onde a gente quer chegar. E a gente pode, da mesma maneira, trocar essa hipótese de que ele é um número não negativo pelas opções que viriam diretamente da leitura de ele não ser negativo, né? Ser não negativo significa ser maior ou igual do que zero. O zero não é um número negativo, né? Não é negativo nem positivo. Então, na primeira opção a gente tinha que o número era negativo. Ele não ser negativo significa que ele é o zero ou ele é um número positivo. E aí a gente pode quebrar exatamente em cima desse ou. Poderia separar de outro jeito. Poderia pegar os números que são maiores do que 3 e depois pegar os números que estão de 0 até 3. Tem várias maneiras sempre, né? Mas a gente tenta identificar o que são hipóteses úteis. E o custo de pegar essa hipótese útil é que depois a gente tem que cobrir os casos que estão restantes, que estão restando. De maneira geral, realmente, a gente pode fazer isso com confiança de que
Se ela não for útil, a gente pode identificar de novo um caso mais particular, um pouquinho, né? A gente não quer ficar muito particular em nenhuma situação, mas a gente tenta ficar um pouquinho mais particular, e uma hora a situação que está sobrando ela vai ser suficientemente simples para que a gente possa concluir a mesma coisa dos outros casos. E aí essa é a chave. A gente precisa, né, cada caso desses daqui é uma prova à parte, independente, que acumula as hipóteses anteriores, né? A gente tinha aqui já que o C era inteiro, então realmente a gente só precisava supor no caso 1 que ele era negativo, nesse caso 2.1 que ele é positivo, no caso 2.2 que ele é o zero, e juntas essas hipóteses elas têm todos os inteiros, tá todo mundo incluso, mas o que a gente precisa nessas demonstrações independentes, em cada uma delas concluir a mesma coisa, nesse caso que o C ao quadrado é maior ou igual do que o C. Então, como a gente aplicou duas vezes por casos, né, a primeira aplicação a gente teria dividido em duas. Na segunda aplicação a gente dividiu um dos casos em outros dois, e aí cresceu mais um caso. Ou seja, toda vez que a gente usa prova por caso, a gente cria um ramo a mais, né? A gente aumenta um pouquinho só. E para esse nosso exemplo a gente tem 3 casos. Portanto, que a gente não precisaria ver de cara que são 3 casos. A gente poderia realmente ter começado só enxergando que seria conveniente o número ser negativo, começar com ele, resolver ele, e quando fosse para o não negativo a gente se perceberia de novo numa barreira, considerando propriedade na equação e o que acontece na multiplicação dessas inequações, e aí a gente chegaria numa conclusão depois. Então aqui a gente tem a prova completa, organizadazinha em torno disso, tá? Para ajustar aqui, tirar do caminho, o que é que a gente tem na prova, tá? Então está mais organizado também do que estava escrito antes, só por uma questão de leitura e vista geral. Então se a gente começar vindo da generalização, pega um C qualquer, suponha que ele é um inteiro, o lado esquerdo da implicação. E aí a gente pode pegar essa hipótese de que ele é um inteiro e quebrar isso em casos. E a gente pode anunciar, inclusive, né, por casos e numerar esses casos. Primeiro caso 1, tem várias maneiras de indicar isso. Mas qual é esse caso? Vamos supor que o C é negativo, que significa dizer, né, que o C é menor do que zero. Isso acumula, ele continua sendo inteiro, né? Um inteiro ele é menor do que zero. Embora não importe de verdade ele ser inteiro, tá? Esse teorema, no nosso exemplo, ele está enunciado sobre inteiros, mas ele vale para reais. Da mesma maneira a gente dividiria reais menores do que zero, maiores do que zero e o próprio zero. Mas para simplificar um pouco as coisas, eu estou falando aqui em inteiros. Então, a gente começa com C menor do que zero, essa é a nossa hipótese. E a gente pode multiplicar os dois lados por C para aparecer C ao quadrado. Vamos fazer isso então. Já que a gente quer falar sobre o C ao quadrado, vamos dar um jeito dele aparecer. Qual é a maneira? Multiplica os dois lados por C. Quando a gente fizer isso, vai aparecer C ao quadrado aqui no lado esquerdo da equação, né? C vezes C é C ao quadrado. Do outro lado vai ficar 0 vezes C, que é 0, continua 0. Mas qual é o detalhe? É que o C é negativo. Então, na hora que a gente fizer essa multiplicação, o sinal inverte da inequação. Certo? Isso daqui é questão de manipulação aritmética, ela é um requisito da nossa disciplina também. Para todos os efeitos, isso é matéria de ensino médio. Então, se alguém não estiver lembrando isso, quando for resolver questões que aparecerem em equações, pega um material de ensino médio para revisar. O Rosen também não explica isso daqui, ele já começa mais na frente, né? Com lógica e conjuntos. Então, esse é o detalhe. Se a gente multiplicar por números negativos, e por isso a gente precisava saber se o número é negativo, a inequação inverte. E aí, quando a gente inverter, a gente organizar as coisas aqui, o que a gente tem? C ao quadrado é maior do que zero. Que não é exatamente o que a gente está procurando, né? A gente está procurando que o C ao quadrado é maior ou igual do que C.
É onde a gente precisa chegar. Mas a gente saber que o c ao quadrado é maior do que zero ajuda. Por quê? O c é negativo, ele é menor do que o zero. Se o c ao quadrado é maior do que o zero e o c é menor do que o zero, o c ao quadrado é maior do que o c, estritamente maior. E o maior ou igual, ele é uma disjunção, né? Se ele é maior ou igual. Está correto. Se ele for igual, ele é maior ou igual. É um ou. Então, na hora que a gente consegue concluir que o c ao quadrado é maior do que o c, nesse caso, basta pra gente, a gente pode afirmar logo em seguida. Esses asteriscos são anotações aqui embaixo, tá? Como legendas. O c ao quadrado é maior ou igual do que o c. Era isso que a gente precisava concluir. É isso que a gente precisa concluir em cada caso. O primeiro caso está completo. E aí o segundo caso, a gente precisaria supor que ele não é negativo, né? Vamos dividir de novo aqui em dois casos. Primeiro caso, vamos supor que ele é positivo. Por quê? Porque só em ter ele não negativo, a gente tem aqui c maior ou igual do que zero. Quando a gente tentar multiplicar, se a gente tentar a mesma coisa, né? Multiplicar os dois lados por c, o que a gente vai encontrar é que c ao quadrado é maior ou igual do que zero. Mas aí a gente só vai ter isso. C é maior do que zero, maior ou igual do que zero. C ao quadrado é maior ou igual do que zero. Mas em que ordem essas coisas aparecem? A gente não tem como concluir nesse ponto. A gente só sabe que esses dois números, nenhum dos dois é negativo. Mas qual dos dois é maior? Difícil dizer. A gente não tem informação para isso. Então, essa hipótese sozinha ela não é suficiente, pelo menos não para resolver do mesmo jeito. Agora, o que acontece se a gente souber que esse número é positivo, estritamente positivo? Vamos tentar separar de uma maneira útil, né? Se é maior ou igual do que zero, tem duas possibilidades. Maior do que zero ou igual a zero. Maior ou igual. É um ou. É uma disjunção. Prova por casos. Se a gente tem o ou na hipótese, com frequência a melhor coisa a fazer é dividir logo aí por prova por casos. Então o primeiro caso é maior ou igual, vamos na ordem. Quando c é maior do que zero, a gente está supondo isso, no caso 2.1, suponha que o c é maior do que zero, é a mesma coisa que dizer que o c é maior ou igual do que 1. E aí essa maneira de escrever, de que o c é maior ou igual do que 1, é muito mais útil para a gente, porque se a gente multiplicar os dois lados por c, a gente vai concluir que o c ao quadrado é maior ou igual do que c, né? Multiplicando o lado esquerdo dessa equação por c, c ao quadrado. Multiplicando o lado direito, 1 vezes c, c. E aí, como o c é positivo, o sinal da equação ele fica igual, ele não muda. Ele só muda se for negativo. É um se somente se. Negativo, muda. Positivo, mantém. Igual a, se for zero, mantém também, continua igual. Bom, se for ou igual, continua igual, porque vai zerar os dois lados, né? Se a gente multiplicar os dois lados por zero. Então, usando essa maneira de escrever, de que o c é maior ou igual do que 1, a gente multiplica os dois lados por c e encontra o que precisa, que o c ao quadrado é maior ou igual do que c. Qual é o custo disso? A gente precisa ver o último caso, né? A gente tinha que o c não era negativo, ele era maior ou igual do que zero. A gente supôs que ele era estritamente maior do que zero. Então a gente precisa ver o complemento. Qual é o complemento de ser maior ou igual do que zero? A única coisa que falta é isso, é o c ser igual a zero. Então a gente vai olhar isso. Suponha que o c é igual a zero. Nesse caso, a gente multiplicando os dois lados por c, a gente vai encontrar que o c ao quadrado, né? C ao quadrado no lado esquerdo é igual a zero. Então, c é igual a zero, c ao quadrado é igual a zero. O que a gente conclui? Que eles são iguais. C ao quadrado é igual a c. E aí também isso é suficiente para concluir que ele é maior ou igual. Porque maior ou igual é um ou. Se ele é igual, ele é maior ou igual. Se ele é maior, ele é maior ou igual. Então a gente chegou de novo no mesmo objetivo. Todos os casos a gente concluiu, a gente terminou concluindo que o c ao quadrado é maior ou igual do que o c. É isso que a gente quer. Então no fim dos casos, como esses casos juntos, as hipóteses desses três casos juntos dá todos os inteiros, e a gente chegou na mesma conclusão em todos eles,
Isso significa, por casos, que C ao quadrado é maior ou igual a C para todos os inteiros, para todo inteiro C, que é o que a gente queria provar desde o começo. Então isso conclui a prova. Isso conclui a prova do condicional. E reforça, essa técnica ela é muito útil. Basicamente, em primeiro lugar, né, especialmente quando estiver se acostumando a provar teoremas, é interessante tentar se resolver com o que já está no teorema, sem usar essas equivalências, né, do tipo só identificando os casos, identificando o condicional e avaliando para cada uma das técnicas de condicional o que vai ser suposto, o que vai ser o objetivo. Agora, se você encontra uma barreira e você confirma que a hipótese é insuficiente, porque assim, né, a gente sempre pode usar a prova por casos, mas se ela for desnecessária, a gente vai trabalhar mais. Então, a gente quer estar ciente da técnica, a gente quer entender como é que ela funciona, mas utilizar realmente na base da necessidade. Ela é muito conveniente, ela é muito poderosa, mas tem muitas situações em que ela simplesmente a gente não precisa dela, né? E que se a gente utilizar, não vai ser um prejuízo de verdade, a gente só vai escrever mais. Isso é o único prejuízo possível aqui. Né? Com esses detalhes, o conjunto das hipóteses dos casos precisa dar de volta a condição original, a condição que a gente tinha antes de começar os casos, e em cada caso a gente precisa concluir exatamente a mesma coisa sobre as possibilidades da variável que a gente tinha antes. Ok, perfeito. As outras situações que a gente tem aqui, elas são situações mais variáveis, mais variadas, que podem aparecer, mas que a gente não precisa olhar com tanto detalhe assim. No geral, eu não vou mostrar realmente exemplos para todas elas. Elas são mais questão da gente estar ciente do que precisa fazer. Porque o que a gente viu até agora, incluindo a prova por casos, é suficiente para demonstrar tudo em termos de técnicas, tá? Essas outras coisas, elas não são exatamente... Algumas são técnicas, mas no geral elas estão cobrindo requisitos de prova para alguns enunciados. E esse é o caso da prova de equivalência, que é esse próximo tópico. Quando a gente tem uma prova de equivalência, o enunciado de equivalência, ele é um enunciado que, se a gente tirar os quantificadores, o conectivo principal que sobra é um se somente se. E aí a ideia é o que a gente precisa entender aqui é que o significado do se somente se, a maneira como ele é definido, é como uma conjunção de condicionais. Ele é entendido como se fossem dois condicionais, um da esquerda para a direita e um da direita para a esquerda, ao mesmo tempo. Os dois precisam valer. Então, o que a gente tem é como se a gente tivesse uma conjunção no objetivo da prova. E isso significa que a gente precisa fazer duas provas, uma para cada lado, que nesse caso são os dois condicionais. Então, a gente começa do mesmo jeito, né? Isso daqui é uma generalização de equivalência, como esse exemplo. A gente tem a variável com quantificador universal, mas o conectivo principal se somente se. A gente começa do mesmo jeito, instancia a variável e determina o que a gente precisa provar, né? Trocando a variável pelo elemento que a gente escolheu do domínio, que é um elemento qualquer. A gente não sabe o valor dele, né? A gente não pode determinar, pegar o número 2, por exemplo. Não pode fazer isso. A gente precisa utilizar uma letra aqui, né? Ele é um elemento qualquer, ele é um elemento único, fixo, mas a gente não pode escolher ele de verdade. Funciona como pivô para a prova, apenas. Então a gente pega esse elemento qualquer e a gente passa a precisar provar que ímpar C é ímpar, se somente se ao quadrado é ímpar. Então, isso é entendido como dois condicionais.
Da esquerda para a direita é que se o C é ímpar, então C ao quadrado é ímpar. Da direita para a esquerda, se C ao quadrado é ímpar, então C é ímpar. E aí o requisito aqui é demonstrar as duas coisas, independentemente, separadamente. Normalmente a gente indica dessa forma, com uma seta dupla entre parênteses, no sentido da esquerda para a direita, depois da direita para a esquerda, em qualquer ordem, tá? Por comutatividade, pode ser qualquer ordem, comutatividade da conjunção. Mas normalmente a gente chama esse primeiro lado aqui da esquerda para a direita de ida, da prova, o lado da ida, e o lado da direita para a esquerda a gente chama de volta, do se somente se. É muito comum se referir dessa maneira também, falar de ida e volta. E, de maneira geral, a gente começa pelo que for mais simples, tá certo? Aqui, entre essas duas, vai ser mais simples a ida. Por quê? Porque se a gente olhar aqui esse condicional, né, se o C é ímpar, então C ao quadrado é ímpar. Por prova direta, a gente vai estar supondo que o C é ímpar. E a gente vai precisar concluir que C ao quadrado é ímpar. Então esse é um caminho mais simples. A gente sabe algo sobre o C, quer falar sobre o quadrado dele. É mais fácil, porque a gente usa a definição de que o número é ímpar, eleva isso ao quadrado, isso vai requerer um produto notável, usa o produto notável, né, que é o quadrado da soma, elabora, expande a expressão, organiza, conclui que isso ao quadrado é ímpar. A outra afirmação ela é um pouquinho mais complicada, se a gente tentar por prova direta, porque a gente tendo uma informação sobre o C ao quadrado, é um pouco mais difícil falar sobre a base dele nos inteiros, porque não é qualquer número ímpar, né? Se a gente, não é todo número ímpar que quando a gente tira a raiz continua sendo inteiro. Então isso daqui fica um pouco mais restrito o que a gente consegue fazer nesse segundo condicional. A prova para esse segundo condicional, para a volta aqui, ela tá na primeira aula, ela virou um exemplo, porque lá a gente estava discutindo como exemplo principal o teorema que dizia que para todo inteiro, se o número é par, o quadrado dele também é par. E poderia ter sido expresso com si somente se, mas a gente, por questão de simplicidade do exemplo, manteve o condicional. E lá a gente fez pelas três técnicas de condicional. Então, o exemplo de contraposição, quando a gente pegar esse mesmo teorema para fazer por contraposição, ele vai virar esse enunciado de baixo aqui. Antes ele era se C é par, então C ao quadrado é par. Por contraposição ele vira a negação do lado direito, né? Se o C ao quadrado é ímpar, então, negação do lado esquerdo, C é ímpar. Que é exatamente esse enunciado de baixo. Então, a volta desse teorema ela já está provada na primeira aula. E a ida desse teorema é muito parecida com a prova direta do exemplo da primeira aula também. A diferença é que, em vez do número ser par, a gente vai usar a definição de número ímpar. E isso causa uma diferencinha a mais, porque quando a gente levar tudo ao quadrado, vai precisar de um produto notável, que é o quadrado da soma. São as únicas diferenças, né? É a única diferença. E uma observação sobre prova de equivalência, tá? É que normalmente o que a gente vai fazer é isso. A gente vai pegar os dois lados, né? Anotar no cantinho o que a gente precisa provar em cada um e escolher o mais fácil deles para começar, identificar qual é o mais fácil deles. Como é que identifica isso? Da mesma maneira que escolhe a técnica do condicional. Você olha para cada uma delas. Por prova direta, o que você supõe e o que precisa concluir. Nos dois faz tudo em paralelo, num rascunho. E aí você, idealmente, não precisa escrever isso, né? O ideal realmente é que você acostume a olhar para o condicional e enxergar o que é que precisa ser suposto, o que precisa ser concluído para terminar a prova. E aí você vê entre as possibilidades, se em alguma delas você já enxerga o caminho. Normalmente se espera que sim, para os exercícios da disciplina, né? no nível que são os exercícios da nossa disciplina. Ou pelo menos que realmente, olhando essas relações entre hipótese e objetivo, que a técnica vai dar para você, alguma delas deve dar intuição suficiente para você pensar, esse caminho parece mais fácil. Aí começa por ele. E aí, uma vez que terminar, que é uma ressalva importante aqui para essa prova de equivalência, né? Em princípio a gente precisa fazer as duas direções, mas
Às vezes a gente consegue resolver a prova das duas direções ao mesmo tempo. E reforço, às vezes, não é sempre. Não é para todo teorema, não dá para se confiar nisso. Mas como é que a gente procede então, né, para saber se é o caso? A gente escolhe o lado mais fácil, né, encontra um dos lados, uma estratégia aqui que pareça mais fácil, resolve um dos lados, e aí quando a gente tem a prova desse lado, a gente verifica se esses passos eles podem ser feitos de trás para frente, se eles fazem sentido de trás para frente. E aí depende realmente dos conceitos envolvidos, das definições envolvidas, dos teoremas, lemas que forem utilizados no meio do caminho, se são propriedades e passos que permitem os dois sentidos, né, que são sentidos de ida e volta. Por exemplo, aqui mais cedo a gente fez em lógica proposicional, não é uma demonstração usando regras de equivalência. E aí, pelo nome mesmo já sugere regras de equivalência. Todas elas são regras que admitem os dois sentidos. Então essa prova ela é inversível. Todos os passos podem ser feitos de trás para frente. A gente poderia da mesma maneira ter começado com a fórmula aqui de baixo e ter feito um passo por vez exatamente na ordem inversa para chegar na fórmula daqui de cima, de que A implica B implica C. Os dois caminhos funcionam perfeitamente para isso daqui. E não é a única maneira de demonstrar isso que eu fiz aqui. Tem maneiras que elas não são inversíveis. Utilizando regras de inferência, tem caminhos, tem muitos caminhos em lógica. Depende de como a gente faz. Então, a ideia aqui sempre é essa. A gente encontra uma prova para um dos dois lados e aí a gente verifica se essa prova que a gente tem ela pode ser invertida. Mesmo que ela não possa, com frequência isso vai dar para a gente já uma boa ideia do que fazer para provar o outro lado. Mas se a gente verificar, né, com calma, isso precisa ser feito com cuidado, né, precisa ser feito com atenção. É uma questão técnica ainda. É uma questão de utilizar corretamente as definições, de utilizar corretamente os conceitos envolvidos no teorema. Se os passos puderem ser invertidos, basta a gente dizer para a prova do outro lado que ele é similar ao anterior, que ele é análogo, a gente usa uma palavra do tipo, tá? No fundo, o que a gente estaria dizendo é isso, é que bastaria inverter os passos. Mas a maneira como a gente diz isso normalmente é só assim, que é similar, que é parecido. E é um risco dizer isso se a gente não verificar a inversão dos passos, né? Depende muito do contexto, depende muito dos conceitos utilizados. Se a gente tem a prova de um dos lados, a gente verifica com calma e vê que todos os passos podem ser invertidos. Se a gente fizesse de trás para frente, tudo estaria correto. A gente pode dizer isso. A prova essa outra prova ela é similar à anterior. Se não, no caso mais comum, mesmo a gente percebendo que não é inversível, a gente, assim, ela não vai ser completamente inversível, mas muitos passos vão ser. E aí existe uma tendência para que observar isso, até onde ela é inversível, quais são os passos que são inversíveis, quais que não são. Essas coisas elas dão para a gente muitas sugestões de como proceder para demonstrar o outro lado do si somente si. Então é sempre útil fazer isso. Escolher com calma o lado que você quer se concentrar para provar primeiro, né? Procurando ali, claro, sempre a gente procura trabalhar menos realmente nessas coisas, mas de maneira consciente, de maneira técnica. A gente precisa que a demonstração seja suficiente para garantir a verdade da afirmação. E depois a gente avalia isso, né? Os passos podem ser invertidos. Se puderem, basta dizer que a volta, né, que o outro lado da prova ela é análogo. Se não, a gente vai ter muitas ideias de como provar o outro lado. Normalmente é isso que acontece. Pois bem, com isso a gente já tem basicamente todas as situações frequentes que a gente pode encontrar nos teoremas. O que falta a gente falar são algumas situações peculiares que aparecem muito menos do que
as outras e que são bem situacionais, mas podem ser úteis para a gente. Então é interessante a gente discutir. Algumas delas são técnicas complementares para provar generalizações de condicionais, que a gente já discutiu, né? É o formato mais frequente que os teoremas têm. Só que, diferente das técnicas que a gente discute na primeira aula, essas daqui elas têm condições a mais. Elas não vão servir sempre, elas só vão servir em algumas situações muito particulares. Vamos ver aqui essas técnicas. Então, a primeira delas é a prova exaustiva. O que é a prova exaustiva? Ela é para generalizações em geral, não só quando tem um condicional, mas ela não precisa do condicional, ela precisa que seja uma generalização, mas o requisito dela é que o domínio da variável, ou os casos que a variável precisa assumir no lado esquerdo da implicação, principalmente, eles sejam uma quantidade bem restrita de valores. A gente precisa que o domínio seja finito, e mais especificamente que ele seja finito e muito pequeno, para a gente realmente conseguir fazer prova exaustiva de maneira eficiente. Se for finito apenas, talvez escrevendo um programa de computador que teste todos os casos um por um. O fundamento aqui sempre é que a gente precisa testar os elementos um por um. Ou seja, esse daqui é um caso extremo da prova de casos. É uma variação extrema da prova por casos, em que a gente torna cada caso unitário. A gente pega um elemento só do domínio em cada caso. E aí, se esse domínio ele tiver 20 milhões de elementos, a gente não vai fazer prova exaustiva. A gente usa as mesmas técnicas de antes, a gente usa a generalização do mesmo jeito. A prova de generalização ela não requer que o domínio seja infinito. O domínio pode ter qualquer tamanho. O que ele requer? Que a variável tenha um para todo. Esse é o requisito da prova de generalização. Para a prova exaustiva, a gente precisa que tenha o para todo, mas também precisa que o domínio seja finito. E a maneira como a gente faz isso é um elemento por vez. Na prática, a gente só quer utilizar essa técnica se o domínio for muito pequeno. E tem exercícios assim no livro, né? É importante saber fazer isso daqui e entender como funciona a prova exaustiva ajuda muito para fazer outras provas de generalização de condicionais e, em particular, para identificar hipóteses úteis na prova por casos, né? Para usar a prova por casos. É também muito comum e recomendado, né? Quando a gente tem um teorema para demonstrar, se a gente não estiver enxergando o caminho, que a gente substitua as variáveis por alguns elementos do domínio para ver o que acontece naqueles elementos específicos. E isso em si não é uma demonstração, né? Para generalização isso nunca vai ser suficiente. Exemplos não bastam para generalização, mas observar alguns exemplos em rascunho pode trazer intuições interessantes. Então, é útil e é fundamentalmente o que a gente faz numa prova exaustiva. O nosso exemplo aqui, né, ele está dizendo que se o n é um inteiro positivo, isso já restringe, mas ainda está infinito, né? Com n menor ou igual do que 4, isso restringiu muito agora o domínio, porque a gente está o quê? Inteiro positivo menor ou igual do que 4. Positivo significa ser maior do que 0. Menor ou igual do que 4, então a gente só tem 4 opções. Ele tem que ser 1, 2, 3 ou 4. Só tem essas 4 possibilidades. E aí significa que, em vez de utilizar uma generalização, uma coisa do tipo, é mais prático, mais fácil a gente ir um elemento por vez. Porque realmente a coisa mais simples que a gente pode fazer num teorema desses é aplicá-lo. E aplicar significa substituir a variável por um elemento de domínio, cada variável por um elemento de domínio, e fazer as continhas, né, ajustar as expressões que estão aparecendo ali para verificar que aquilo procede. Então, na prova exaustiva a gente faz isso exaustivamente para todos os elementos do domínio. E aí só funciona se for um domínio finito, senão a gente não consegue terminar. Naturalmente não consegue terminar.
Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai verificar a propriedade. O que está sendo dito aqui, para todo inteiro positivo menor ou igual do que 4, está sendo afirmado que o n mais 1 ao cubo é maior ou igual do que 3 elevado a n. E a gente vai verificar isso daqui para cada elemento do domínio, um por vez. Então, a gente substitui n por 1. Substitui em todos os lugares que aparece o n, né? Está aqui no n mais 1. Substitui esse n aqui por 1. Tem o n lá no expoente do 3, substitui o n também de novo por 1, né? É a mesma variável, então substitui pelo mesmo elemento. E aí a gente organiza essa expressão. 1 mais 1 é 2, elevado a 3 é 8. Do outro lado a gente tem 3 elevado a 1, 3. Então fica com a expressão 8 maior ou igual do que 3. Quando n for igual a 2, substitui, organiza, e aí a conclusão do teorema para o 2 é que 27 é maior ou igual do que 9. Isso é verdadeiro? É verdadeiro, né? O que a gente precisa é que a propriedade seja verdadeira para todos os elementos do domínio. Então o nosso trabalho é substituir o n por cada elemento do domínio e verificar se a conclusão disso realmente procede. Fez para os 4 casos, está concluído. Um parêntese aqui, né, que esse teorema ele também valeria para o zero. O teorema ele não é obrigado a ser enunciado para o domínio mais completo que ele admite. Ele pode ser para um pedaço do domínio, né? Pode ser mais contextualizado. Nessa situação ele está só inteiro positivo menor ou igual do que 4. Valeria para o zero também, mas não vale para número negativo. A gente encontraria contra-exemplos de maneira bem fácil, porque nenhum número negativo vai funcionar aqui, porque esse número sendo negativo com expoente ímpar, ele continua negativo, mas a exponencial aqui do outro lado, como a base é positiva, vai continuar positivo independente do número que a gente colocar aqui no n, né? O número negativo no expoente ele vira uma raiz, mas a gente continuaria pegando a raiz positiva nesse caso, em vez daquele mais ou menos. E aí, qualquer que seja o tipo da raiz do 3, vai continuar sendo um número positivo. Então, a relação não se segura para números negativos. Para o 5 também ela vai falhar. Esse número aqui vai ficar menor. O 3 elevado a 5 ele vai passar. Né? Se vocês substituírem, quiserem fazer essa conta, aqui vai ficar 6 elevado a 3, né? 6 ao cubo. É a mesma coisa que 36 vezes 6. 180, 216. 216. No outro lado, 3 elevado a 5. Né? 3 ao quadrado é 9, ao cubo 27. A quarta 81. A quinta 243. Então, de um lado a gente tem 216, do outro 243. Né? Fica errado. 216 não é maior ou igual do que 243. E vale também, assim, esse tipo de teste, esse tipo de verificação é útil, né? Brincar com essas coisas e ver por que o teorema está anunciado para números positivos. Será que isso não funciona para números negativos? É só uma questão do exercício ou realmente falha para números negativos? Será que falha para o zero? Esse tipo de exploração é muito útil para fazer demonstrações e, de maneira geral, para aprender matemática, certo? Sempre que vir uma definição, uma coisa tipo, fazer esses testes fora do domínio que está sendo proposto ali, para ver se funciona ou não. De maneira geral, realmente tentando entender quando não funcionar, por que não funciona. De maneira geral, sempre a gente quer entender os porquês das coisas. Tudo que a gente estuda que é técnico, a gente está atrás dos porquês. Então, a gente olhando coisas que estão fora do domínio e tentando entender por que elas não funcionam, isso também ajuda a gente a entender por que funciona para aqueles elementos do domínio. E fazendo testes, a gente percebe assim, para os números pares funciona por um motivo, para os ímpares funciona por outro. Esse tipo de percepção é sempre muito útil, é sempre interessante se a gente conseguir fazer, né? E é realmente uma questão de observação, uma questão de exploração, que ajuda muito a fazer demonstrações e ajuda muito a absorver conceitos da matemática em geral. Eu diria que de qualquer disciplina. Então essa é a prova exaustiva.
somente para domínios finitos, um elemento por vez. Essa é a técnica. Isso daqui é o que acontece, por exemplo, numa tabela de verdade, que é a primeira coisa que a gente estuda para verificar se uma fórmula proposicional é uma tautologia, né? Se ela é um teorema, nas disciplinas que normalmente apresentam lógica proposicional no comecinho de um curso de graduação. A gente começa definindo os conectivos, fazendo tabela de verdade. Aquilo ali é um exemplo de prova exaustiva, exatamente porque no número de proposições, o número de linhas da tabela de verdade vai sempre ser um número finito. Se as proposições forem finitas, né, a fórmula precisa de um número finito de átomos, automaticamente o número de linhas da tabela de verdade vai ser finito. Mas com muitas variáveis ficam linhas demais e a gente começa também a não querer fazer. Né? Mesmo para o computador se torna dispendioso se a gente colocar uma fórmula proposicional com 50 átomos ou coisa do tipo. Já deve ser bem complicado mesmo para os computadores mais modernos fazer uma tabela de verdade, porque a tabela de verdade ela não é um método eficiente. Ela é um método custoso, né? Como o nome da técnica propõe. Ela é exaustiva. A gente cansa fazendo isso daqui. A gente não quer fazer prova exaustiva. Em algumas situações muito peculiares ela vai ser mais conveniente porque o domínio vai ser muito pequenininho. Se a gente perceber isso, que o domínio está super restrito, a gente pega como um atalho fazer a prova exaustiva. A gente poderia dizer, por exemplo, que quando a gente fez aqui a prova por casos mais cedo, que a gente identificou que um dos casos era o zero, esse domínio está muito restrito, ele só tem um elemento, só o zero. De certa maneira a gente fez aqui uma prova exaustiva, a gente olhou cada caso um por um. Como só tinha um caso, né, só tem um ponto. Mas se ele ficasse um pouco menos restrito do que isso, tendo 2, 3 elementos, da mesma maneira a gente poderia casar aqui com a prova exaustiva. Então essa é a situação, essas são as restrições dela. Né? Tanto faz, ela funciona também para generalizações que não têm condicionais, pode ser para qualquer tipo de generalização. Mas comumente o formato que a gente vai encontrar tem um condicional de toda forma, né? E aí as últimas coisas que faltam a gente ver são questões realmente da prova de condicionais. Isso é bem específico para generalização de condicionais. A primeira delas é a prova por vacuidade. E aí quando é que a gente utiliza esse tipo de técnica? Quando a gente percebe no condicional, né, a gente está falando de um condicional desse tipo, para todo x, se p de x, então q de x. Se a gente percebe que a gente consegue provar de maneira mais simples do que os caminhos usando prova de condicional, né? Se a gente percebe que a gente consegue provar que o p de x falha para todos os elementos do domínio. Se a gente conseguir provar para todo x não p de x, a gente já conclui o condicional. Por quê? Na tabela de verdade do condicional, né, o conectivo condicional é definido como que ele é verdadeiro sempre que o lado esquerdo dele for falso ou o lado direito dele for verdadeiro. Essas são as opções. Lado esquerdo falso ou lado direito verdadeiro. Então, a técnica de vacuidade, ela envolve isso. Você consegue concluir que o lado esquerdo da implicação é necessariamente falso para todo o domínio, você argumenta o condicional por vacuidade. É isso que vai acontecer. Exemplos em que a gente utiliza condicional, exemplos intuitivos que a gente utiliza vacuidade, eles tendem a ser um pouco extremos. Porque a gente está falando em construir um condicional em que realmente o lado esquerdo é sempre falso. E aí eles não são muito intuitivos, mas às vezes quando a gente está fazendo prova por casos, quando a gente está numa situação dessas, a gente cria uma hipótese a mais por causa da prova por casos, que essa hipótese fica vácua, que a gente garante que ela é falsa e a gente usa vacuidade nessa situação. Né? Como as outras técnicas de antes, isso daqui ele pode ser utilizado em conjunto. E aí isso pode aparecer... aqui eu tô colocando com a generalização ainda,
mas a vacuidade ela pode ser feita direto na implicação depois que a gente remove o para todo usando instanciação. O ponto dela é, se a gente consegue provar que o lado esquerdo da implicação é falso, a gente conclui o próprio condicional. A gente conclui que P de x implica Q de x no geral. Então aqui a gente tem um exemplo. Esse enunciado está dizendo assim, para todo elemento do conjunto vazio é um número natural. E quando a gente fala isso em voz alta, né, parece estranho. Todo elemento do conjunto vazio, como assim? O ponto é exatamente que se a gente constrói o condicional dessa maneira, o lado esquerdo dele, que está dizendo que x pertence ao vazio, na hora que a gente começar a montar essa prova, pegar um elemento qualquer, a gente vê que precisa provar esse condicional, que se o C pertence ao vazio, então C pertence aos naturais. Se a gente fosse continuar por prova direta, o que a gente suporia? Suponha que C pertence ao vazio. Isso é falso, isso é contraditório. É necessariamente falso. Tudo que é necessariamente falso é contraditório. Então, é contraditório no caso que o vazio não tem elementos. A gente não pode dizer que C pertence ao vazio porque vazio não tem elementos. É a definição do conjunto vazio. É o conjunto que tem 0 elementos. Ele não tem nenhum elemento, nada dentro dele. Em particular, ele não tem o inteiro C. Né? No caso inteiro, a gente não tinha domínio assim. Não tem esse objeto C. Ele não tem nada lá. Não interessa o que o C é. Com certeza não está no vazio. E aí a maneira como a gente argumenta a partir disso é dizendo, veja que isso é falso. C pertence ao vazio, o lado esquerdo desse condicional é falso. Então o condicional é verdadeiro por vacuidade. Ele não tem como ser falsificado, ele não tem espaço para ser falsificado, porque para ele ser falsificado, para a gente construir um contra-exemplo, como a gente estudou na primeira aula, a gente precisa de um caso em que o lado esquerdo da implicação seja verdadeiro e o lado direito da implicação seja falso. Se o lado esquerdo da implicação é sempre falso, é impossível construir contra-exemplo. E aí ela se torna verdadeira por vacuidade. É o termo que a gente utiliza aqui. Então, se a estratégia normalmente é usada, se a gente não perceber isso, existem outros caminhos. Usando prova direta, contraposição, contradição, sempre vai ter outros caminhos. Mas se a gente perceber que o lado esquerdo da implicação, a hipótese que a gente tem é sempre falsa, a gente consegue concluir naturalmente o próprio condicional que a gente está tentando provar. E isso daqui vai aparecer de maneira realmente um tanto mais útil no meio de prova por casos. Sozinho, assim, de maneira tão direta, a prova vai ser completamente curta, mas vai ser casos extremos nesses exemplos. A maneira como isso realmente é útil é no meio de uma prova por casos. E aí, muito parecido com a prova de vacuidade, a gente tem isso daqui que a gente chama de prova trivial. Fundamentalmente é o mesmo conceito. E qual é a diferença? Na prova por vacuidade, a gente precisava mostrar que o lado esquerdo da implicação era falso. Na prova trivial, o que a gente precisa mostrar é que o lado direito da implicação é necessariamente verdadeiro. Que é o mesmo conceito, né? Pela definição da implicação que a gente falou. O condicional ele é verdadeiro quando o lado esquerdo dele é falso ou o lado direito é verdadeiro. Essas são as opções. Então, se a gente conseguir concluir uma dessas coisas, de certa maneira, né, se a gente quer provar um condicional, se ele é objetivo, a gente pode enxergar isso como uma disjunção. E aí o que a gente falou antes é a disjunção no lado do objetivo, normalmente ela atrapalha. Mas tem casos e casos. Se a disjunção que aparece do condicional no objetivo, se a gente tem um condicional como objetivo e a gente transforma ele numa disjunção, o lado esquerdo do condicional é falso ou o lado direito do condicional é verdadeiro. Aqui, essas técnicas, elas são as técnicas que são as situações em que ter a disjunção no lado direito é conveniente. Se a gente consegue garantir que o lado esquerdo é falso, a gente pula para a disjunção, a gente pula para o condicional.
Se a gente consegue, pela prova trivial, né, que é o que a gente chama de prova trivial, se a gente consegue garantir que o lado direito do condicional é verdadeiro, a gente pula para dizer que o condicional é verdadeiro, e a gente diz que isso é uma prova trivial. Então, aqui a gente tem esse outro exemplo, dizendo que todo número primo é par ou ímpar. E também ele é um enunciado que vai parecer óbvio. E a intenção aqui é essa mesma, que a gente não precisa se concentrar muito no que está sendo dito, mas na estrutura. O que interessa é, quando a gente olha para o condicional, o lado direito do condicional, porque para ser primo precisa ser um número inteiro em primeiro lugar. Então a gente pode assumir que o domínio aqui são números inteiros. E aí todo número inteiro é par ou ímpar. Isso daqui se torna trivial. O lado direito da implicação, ele é obviamente verdadeiro para todos os elementos do domínio. Então a gente apenas argumenta isso. A gente identifica, né, começa assim, esse detalhe que eu estou colocando aqui nem é necessário nesse caso, porque se a gente observar isso, que o lado direito da implicação é sempre verdadeiro, a gente pode dizer direto que esse teorema é verdadeiro por trivialidade, né, porque o lado direito da implicação é sempre verdadeiro. Isso que a gente chama de prova trivial. A estrutura é muito parecida com a anterior. A gente aponta nesse caso que o lado direito da implicação é sempre verdadeiro. É a única diferença em relação à prova por vacuidade. E isso encerra assim, essas situações que podem ser úteis para a gente pegar atalhos, né, da prova de condicionais. Só tem mais uma coisa que a gente precisa dar uma olhadinha, que é um tipo de enunciado bem mais raro, mas que aparece de vez em quando, e que em alguns tópicos nossos, especialmente quando a gente vai falando de primos, de visibilidade, a gente vai ter enunciados desse tipo, que a gente chama de enunciado de unicidade. Aqui. Então, o enunciado de unicidade é quando ele é do tipo, existe um único qualquer coisa. É diferente do existe um, ou existe pelo menos um, né? Existe um é sinônimo de pelo menos um. Mas quando a gente diz que existe um único, a gente está dizendo muito mais. Isso é muito mais forte e isso requer mais detalhe na prova. Então, aqui a gente pode generalizar, certo? Isso daqui também funciona quando existem exatamente dois, existem dois únicos elementos. Sempre que se fala em único, tanto faz qual é o número de únicos elementos, se existem, ou quando a gente fala em exatamente um, exatamente dois, exatamente três, a ideia é a mesma. Isso daqui se torna uma prova de existência seguida de uma prova de generalização. A prova de existência, ela é como as técnicas de existência que a gente discutiu na primeira aula. Pode resolver de forma construtiva ou não construtiva. Lembrando que a forma construtiva é quando a gente exibe um exemplo, né? A gente cria um exemplo e mostra qual é o exemplo. Então, aqui para o nosso exemplo, né, esse teorema, existe um único primo par. Ou um único inteiro, que é um primo par, é um sinônimo. Um único, essa é a chave para o enunciado. E aí, como é que esse enunciado vai ser interpretado, né? Se a gente colocar como uma fórmula, ele fica muito maior do que os exemplos que a gente viu antes. E não é à toa, porque ele precisa de uma segunda variável, ele tem um existencial e tem um para todo. Essa estrutura é muito específica, mas é menos complicado do que parece. A gente vai destrinchar isso agora. A primeira coisa é entender, o conectivo principal é um existencial. Então, em primeiro lugar, isso é uma prova existencial. É isso que ela é em primeiro lugar. Sendo que dentro da fórmula quantificada, dentro dela, a gente tem um para todo. Então a gente faz isso em duas partes. A prova existencial, depois uma prova de generalização. E interpretando aqui, olha só, vamos comparar esse enunciado com esse outro parecido, né? Existe um primo par. É um enunciado simples de existência. E a fórmula dele é bastante simples, bem mais simples. É um existencial com uma conjunção. Existe um objeto que é primo e é par.
Como é que a gente resolve isso? Por prova construtiva, a gente diz o número 2, a gente exibe, constrói o exemplo e exibe. O número 2, tá aqui, né? O número 2, ele é um número primo, 2 é primo e 2 é par. Tá aí o exemplo. Isso basta para a prova existencial. Se não, tá, esse exemplo ele foi resolvido também na primeira aula, né? Esse é o exemplo que a gente tem lá de prova de existencial. Foi resolvido lá também de prova não construtiva, então eu vou evitar comentar de novo aqui para não alongar muito também o vídeo. Vocês podem rever na primeira aula. Mas a gente tem as duas maneiras. Da mesma maneira, a gente no começo, vejam bem, esse mesmo enunciado de que existe um primo par, ele tá aqui, ele faz parte do enunciado de unicidade. O que o enunciado de unicidade diz é que existe, em primeiro lugar, existe pelo menos um, e aí em seguida ele diz, e não existe nenhum outro. Existe um, e não existe nenhum outro. É isso que significa existir um só. E aí a primeira parte é, existe um. Tanto faz se é prova construtiva ou não construtiva, a gente garante a existência. É uma prova de existência. E essa segunda parte, não existe nenhum outro, ela é um para todo. A gente discutiu um pouquinho isso também na aula anterior, que a negação do existencial, ela vira um para todo. Né? Esse enunciado que a gente está falando, não existe nenhum outro número que satisfaça isso. Não existe. Isso é um para todo. E o que a gente está dizendo nesse outro para todo? Que para todo número que for primo e for diferente do n, se ele é primo e ele não é esse n, então ele falha na propriedade, ele não é par. E aqui é a parte diferente. A parte que está marcada aqui é a parte igual, a parte semelhante. Ou seja, o enunciado normal de existência ele é parte do enunciado de unicidade. Mas ele tem uma outra parte, que é o que caracteriza ser único. E essas duas partes elas estão conectadas aqui por uma conjunção. Então a gente separa em duas partes. São duas provas. A primeira prova é uma prova de existência. A segunda prova é uma generalização. E essa generalização, como qualquer outra, a gente começa aqui, pega um elemento qualquer do domínio, supõe o lado esquerdo, né? Supõe que ele, nesse caso, que é um número primo, mas que ele é um número primo diferente do n. E aí a gente vai desenvolver para mostrar que, portanto, ele é par. Ou que ele não é par, né? Que ele é ímpar. No caso, se a gente usar uma prova construtiva aqui no começo, e mostrar que esse n precisa ser 2, né? A gente exibe o número 2, bem aqui a gente diga, suponha, pega um elemento qualquer do domínio, suponha que ele é um número primo diferente de 2. E aí a gente vai ter que argumentar que ele não é par. A melhor maneira de fazer isso aqui vai ser por contradição nesse caso. Suponha que ele é um primo par, e aí mostra que ele é divisível por 2. E aí significa que ele não é primo. Né? Com primos, com frequência, a gente vai por contradição para essas coisas. Tem seus padrões também, né? Cada tópico ele acaba tendo alguns padrões por causa das definições, da maneira como elas são dadas. Então, é isso que vai caracterizar aqui o enunciado de unicidade. A gente faz esses dois passos. A gente vai provar primeiro que existe um elemento que é primo e é par, e depois a gente vai mostrar que para todo elemento do domínio que for primo e não for o primeiro, não for aquele n que a gente mostrou antes que existe, ele não é par, ele falha na propriedade que a gente queria provar. A primeira é uma prova de existência, a segunda é uma prova de generalização. De maneira que as coisas que a gente viu antes, né, as técnicas que a gente viu antes de chegar aqui em unicidade, elas cobrem esse tipo de enunciado, porque o que a gente está vendo aqui é isso, é um existencial e uma generalização. Né? Precisa da definição de primo, precisa da definição de par e ímpar, né? O que é um número par, pelo menos, e a negação dele, portanto, o que é um número ímpar. Né? Sempre tem algum contexto, não tem como a gente escapar de definições contextuais, mas em termos de técnicas, a gente pode dizer que isso daqui não é exatamente uma técnica, ela é uma questão de requisito.
O que é que a gente precisa para uma prova de unicidade? A gente precisa de uma prova de existência e uma prova de generalização. As técnicas vão entrar realmente para provar essas duas partes. Uma técnica de prova de existência e a prova de generalização com alguma prova de condicional, né? Com alguma técnica de prova de condicional, potencialmente prova por casos e as outras técnicas que a gente viu. Isso cobre todos os tipos de enunciado, discutidos de maneira completa, realmente. Todo tipo de enunciado, de maneira indireta que seja, né, os casos mais comuns, os casos mais frequentes, claro que eu não posso precisar uma porcentagem, né, mas digamos 95% dos enunciados de teoremas a gente discutiu diretamente nessas duas aulas. Eles foram cobertos em discussão direta por essas duas aulas. E os outros casos que são mais omissos, eles são casos particulares desses diretos. Eles foram discutidos indiretamente, porque realmente tem situações que são muito raras e que não compensa, assim, mas é isso, combinando essas técnicas, a gente tem o suficiente para provar todo o teorema. Todos eles. Precisa as técnicas, precisa as definições contextuais, precisa saber as propriedades das operações. E dentro da nossa disciplina, o que normalmente a gente utiliza, principalmente nesse primeiro tópico, são propriedades aritméticas, né, das operações aritméticas. A gente utiliza principalmente inteiros, teoremas sobre números inteiros e naturais, com expressões utilizando as operações aritméticas. Esse é o nosso caso comum. Então, o que se torna necessário aqui, né, se for o caso, depende de cada um de vocês, também estudar essas propriedades das operações aritméticas. Isso pode ser necessário para alguns de vocês, né, encontrar um material suplementar para isso. E é isso. Tá? Todas as técnicas foram vistas, todas as situações foram cobertas. É questão realmente de interpretação de textos, de análise, de paciência, de experimentação e exploração. No fundo, o que a gente aprende fazendo essas demonstrações, né, o que a gente aprende com a prática, é que existem muitos padrões nessas coisas e que depois que a gente faz algumas demonstrações, a gente começa a ver a mesma estrutura daquele teorema que a gente resolveu e aprendeu a provar. A gente vê um outro teorema muito parecido, com uma estrutura muito parecida, que só mudam alguns conceitos ali no meio, mas esses conceitos também são parecidos, como mudar de par para ímpar, e que, portanto, se a gente utilizar as mesmas técnicas, a chance é muito alta da gente ter uma prova também. Na maioria dos casos vai ser isso, a gente vai ter uma prova também. Então é costume, é prática, da mesma maneira que é prática aprender a programar, né? Uma coisa é você chegar numa disciplina de FUP nunca tendo programado e ver os primeiros comandos, se enrolar todo com o compilador. Outra coisa é, depois que você praticou o suficiente, terminou a disciplina, fez outras disciplinas, né, e se interessou, como é que você programa, a agilidade com que você faz isso, você passa a conhecer as bibliotecas. É a mesma ideia aqui. Essas técnicas são como se elas fossem os comandos primitivos de uma linguagem de programação. É como se elas fossem funções que a gente dá parâmetros para ela. No caso, o parâmetro é um enunciado com uma certa estrutura fundamental, que é o requisito para aquela técnica. E aí a técnica diz para a gente o que você deve supor, o que você deve buscar concluir. Completamente análogo. E aí deixa alguma coisa em aberto no caminho, né? Mas na hora que ele diz o que você deve supor, o que você deve concluir, tem outras técnicas, tem outros pontos e tem as definições dos conectivos, tem outras questões que são mais estudadas na disciplina de lógica,
que vão indicar o que mais que pode ser feito, o que a gente pode supor e assim por diante. A gente vai encadeando essas coisas, utilizando essas funções, uma chamando a outra, e a gente consegue fazer as demonstrações. Tá? É uma questão de prática, de costume, de maturidade com a ferramenta, né? Com essas ferramentas aqui que são as técnicas de demonstração. Então, a gente vai ter a primeira atividade da semana, a primeira atividade do semestre, para avaliação, da avaliação continuada. Todos os detalhes da avaliação continuada estão no arquivo que fala da estrutura da disciplina. E a atividade em si vai aparecer em breve lá no Moodle, para vocês poderem começar especificando também qual é o prazo que vai ser determinado, certo? Qualquer dúvida a gente pode discutir pelo fórum no Moodle ou na próxima reunião da disciplina. Até mais.